Olá, trazer para nós hoje uma reflexão intitulada Parcial, um texto base em Gênesis de número 39, que nos diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia tudo prosperava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que ele possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deita-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Porque é a mulher dele, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusou a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me viu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo, até que o seu senhor, o senhor de José, chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. E quando o Senhor ouviu o que sua mulher lhe disse: foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que ali estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Um dos princípios jornalísticos é sempre buscar a informação completa, ouvir mais de uma fonte e verificar todos as possíveis erros de uma questão. A notícia não pode ser parcial. Quem a recebe quer saber a verdade, mas esta nem sempre é tão clara à primeira vista. Tal princípio deve ser aplicado em nossa vida diária. É difícil julgar, principalmente qualquer situação, mas correremos o risco de errar e até condenar alguém inocente. Foi o que aconteceu com José.
Potifar não procurou ouvir a versão dele dos fatos diante da acusação falsa de sua esposa. É verdade que a mulher tinha um manto, que era a prova que ele tinha deixado nas suas mãos, mas José não teve culpa alguma. Até evitava ficar perto dela quando compreendeu suas más intenções. Ele não teve oportunidade para defender-se. Foi jogado na prisão porque a mulher literalmente se fez de vítima e o caluniou. Isso também pode acontecer conosco, ser acusado falsamente, até com a apresentação de provas, e não ter a chance de explicar aos outros o que realmente aconteceu. Muitas vezes nossa única opção é deixar que Deus nos defenda. Ele é o único que tem a opção, de fazer com que tudo ocorra de forma clara e consistente. Deus é o único que conhece todos os lados de uma situação e até as intenções envolvidas. Precisamos confiar na sua justiça, mesmo quando somos injustiçados. Por outro lado, também podemos estar na condição de quem ouve algo, não procura confirmar a história com o acusado. Se quisermos ser objetivos e justos em nossas decisões, precisamos buscar a verdade, ouvindo todos os envolvidos. Não deixemos de enganar por falsas provas ou por pessoas que se colocam como vítimas e não são. Não seja apressado em julgar alguém. Você pode até descobrir a reputação de alguém. Voltando ao jornalismo, nem sempre que se lê a primeira informação também lerá a retratação, se esta for necessária. Não é fácil consertar os estragos de um julgamento apressado. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados, disse o Dr. Lucas no seu capítulo 6, verso 37. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usadas para medir vocês, disse Mateus no seu capítulo 7, no verso 2. O capítulo 39 de Gênesis narra para a gente a história de José, quando ele assim é colocado em venda, pelos ismaelitas. Potifar, líder do exército do Egito, o compra, leva para sua casa, e ele observa então que tudo aquilo que José fazia prosperava e que Deus estava com ele. E no meio disso tudo, a sua mulher começa a observar José, ainda novo, ver a sua aparência, viu que era um jovem muito bonito e atraente, tentou seduzi-lo, não deu certo. José manteve a sua integridade, mas no meio disso tudo, houve um levante, houve uma história, e é ruim quando a gente passa por essa situação, Pessoas que não conhecem a nossa vida direito, não sabem quem somos ou como vivemos, e de repente, às vezes por um ato que nós possamos passar, acabamos sendo julgados como intolerantes, Pessoas que têm algum problema nos julgam por um ato desmedido no momento e acabam nos dando uma sentença, e assim vão proferindo notícias a nosso respeito, das quais não são verdadeiras. Foi o que aconteceu com José. O fato de ter deixado o seu manto pôde até proporcionar ao Potifar que ele era realmente culpado. Mas o Potifar, ele tinha nas suas mãos um poder de decisão de matar José. Mas não se sabe por que ele resolveu não tomar essa decisão, e José foi lançado na prisão. E o interessante é que Deus estava com José na casa de Potifar. E novamente, mesmo não entendendo porque foi sentenciado e foi colocado numa prisão, Deus é novamente com José. E lá na prisão, ele tem a bondade do carcereiro, e o carcereiro coloca tudo nas mãos de José.
E José faz com que não somente a vida dele, mas de todos que estavam com ele naquela prisão, tivesse uma vida diferente. Não importa a situação, não importa se você já foi julgado, sentenciado, caluniado, difamado, mas nós temos que nos colocar em nossa mente aquilo que Deus fala, né? Eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vós. Quando Deus tem um pensamento a meu respeito, a seu respeito, a nosso respeito, é melhor do que o pensamento dos outros. Tenha essa certeza. Tome cuidado, não julgue apressadamente, pois a palavra nos mostra que à medida que nós julgarmos, seremos julgados. E a mesma maneira que nós nos colocarmos para difamar alguém, seremos difamados. Porque à medida que nós usarmos para alguém, será a mesma medida usada para nós. Reflita um pouco, não seja parcial, não seja apressado em julgar. Confira, né? João diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo, pois Ele é o próprio Filho de Deus. E é Ele que tem nos instruído, né, a maneira correta de vivermos. Fica meu abraço a você. Reflita, medite na palavra do Senhor. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém.